Senhoras e senhores, bom dia a todos. Bom dia. Foi fraquíssimo. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, senhoras e senhores, vamos reiniciar mais uma fantástica viagem ao mundo do direito administrativo. Por favor, apertem os cintos e desliguem seus celulares. Desliguem seus celulares. Desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso. Tanto faz. Mas desde já, muito obrigado por viajarem pelas linhas aéreas Nelson França. Em caso de emergência, máscaras de despressurização cairão sobre seus colos. E as saídas de emergência, você sabe, só tem aquela... Agora uma entrada de emergência para nossa amiga. Vamos, então, dar seguimento. Você faltou aula passada, não foi, moça? Muito bonito. Muito bonito. Tá vomitando já, não? Enjoei, mas vomitei. Vômito não, isso é bom. É, ainda bem. Menos mal, né? Só enjoo e sono. Bom, hoje a gente vai nessa reta final de licitações. E é engraçado, a gente vai para a reta final de licitação, mas a gente não vai terminar a lei de licitações. A lei de licitações se divide em duas partes. Licitações, que cai pra caramba em prova, e contratos. A gente vai terminar isso aqui hoje, mas ainda vamos continuar na mesma lei, agora sob o manto do contrato. Funciona assim. A administração pública tem uma necessidade, a gente já falou sobre isso, ela tem um desejo de compra, necessidade qualquer. Aí ela anuncia essa necessidade através de um edital de licitação. E com o vencedor da licitação, ela assina o contrato. Certo? Ok? Nós vimos nas aulas passadas as modalidades de licitação. Nós vimos na aula passada os critérios de julgamento. Na retrasada, as fases da licitação. Na verdade, fases com a modalidade juntinho. Hoje, a gente vai ver quando eu não preciso fazer a licitação. Os casos de dispensa de licitação ou de licitação inexigível. Não quer dizer que não exista um processo a ser seguido. Tem que seguir do mesmo jeito. Nós vimos o processo a ser seguido lá no artigo 17, o passo a passo. Arte 17. Disse para vocês, tem que decorar. Mas na verdade ele vai decorar isso no formato de questões, nem te preocupas, lá em revisão. Agora que minha amiga chegou, posso falar. Hoje nós vamos ver quando é que eu não preciso fazer licitação. Mas veja, não precisar fazer licitação não quer dizer que eu vou logo para o contrato. Vai haver um processo, vai haver um passo a passo, vai haver um procedimento diferente, obviamente, para a compra ou contratação direta. Dispensa, quando ele fala dispensa, é um gênero. Ela pode ser dispensável ou dispensada. Chego lá. É um gênero aqui. Inclusive, as questões versam muito sobre isso. A dispensa de licitação, ela está falando de qual das duas? Qualquer das duas. Indique a espécie que não trata de dispensa de licitação. Aí ele vai botar lá dispensada, dispensável e inexigível. Você vai procurar que é inexigível, já que ela não quer a dispensa. Mas dispensa é gênero. Dispensa quer dizer que a licitação é dispensada. Eu gosto de dizer assim, licitação dispensada é a vedada, é a proibida. Mas eu tenho a licitação dispensável. Inexigível. E tem uma diferente da dispensa, essa daqui do lado, né? Inexigível. A inexigível é que é impossível. Eu gosto do impossível porque rima.
inexigível é impossível de se fazer. Licitação dispensada é a vedada. Percebe a rima? Na inexigível, eu quero fazer, mas não tenho como fazer. É, como eu disse, impossível de se fazer. Por exemplo, a administração pública quer comprar para colocar no novo museu do Estado, da União, sei lá, não importa, a arma que matou Getúlio Vargas. Como é que ela vai fazer um processo para escolher a proposta mais vantajosa? Que licitação é isso, né? Lembra? Só tem um. Só tem uma arma. Como é que eu vou escolher a proposta mais vantajosa se só tem uma arma? A licitação, mesmo que eu queira fazer, é impossível. Ela é inexigível. Percebe? A gente vai tratar de cada um deles, obviamente. Mas a dispensa é gênero, onde eu vou ter a dispensada, que é vedada. Por que vedada? A lei proíbe fazer licitação. Às vezes, fazer licitação sai mais caro do que contratar direto com particular. Aí a lei vai lá e veda. A lei vai lá e diz assim, ó, tu vai fazer esse negócio aqui, tu vai gastar tempo, dinheiro para contratar uma coisa que é mais barata que a licitação. A lei proíbe. Percebe? A licitação dispensada é a vedada. Agora, a dispensável, que é a maior quantidade de incisos mesmo, a dispensável é aquela que pode ou não acontecer. Essa eu não tenho um bizu sonoro. Inexigível, impossível. Dispensada, vedada. Dispensável. Não consigo pensar em nada aqui, mas é aquela que pode ou não acontecer. Oi? Decora as duas primeiras, o resto eu faço isso também. Mas isso daqui é fruto, a aula de hoje é fruto de uma quantidade significativa de questões. Eu diria que a gente está entrando na terceira aula de licitação. A gente termina a licitação hoje, mas essa última aula, o peso dela é tão ou até maior do que as duas anteriores. As duas anteriores, quando cai aquela parte mais decoreba, eles vão tentar trocar critérios de julgamento com modalidades. São modalidades de licitação. Eles vão estar lá, menor preço é critério. Eles vão ficar misturando. Ou são critérios de julgamento. Aí ele bota lá concorrência é modalidade. Eles ficam trocando isso. Mas aqui não. Aqui cai pesado, cai com força. Certo? E o próprio passo a passo também, que a gente vai ter que ver. Posso avançar? E apoio. Bom, deixa eu... Termine aí. Vai tirar foto? Adoro essa piada. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. O joelho. O joelho. É do joelho? Cirurgia. Cirurgia vai acontecer terça-feira à noite. Agora? São João acabou com o meu São João. Oremos. Na verdade, essa cirurgia tinha que ter acontecido já há 2 semanas atrás. Mas eu tinha umas turmas para terminar e eu não podia deixá-los na mão. E assim, eram turmas que estavam na iminência, né, de terminar. Uma delas na área de educação, onde o concurso foi domingo passado. E eu não podia simplesmente dizer assim, ó, volto depois. Mas se eu voltasse depois, eu voltava depois da prova. Né? E OAB também. Minha grande preocupação são vocês. E aí a gente adiou 2 semanas, mas o médico disse que eu entraria em uma crise, e eu estou nessa crise agora, estou saindo dessa crise com um anti-inflamatório. Meu estômago foi atacado também, porque anti-inflamatório e analgésico. Se eu for para um exame antidoping, eu reprovo na hora, não importa qual exame. Quantas aulas para acabar? Acho que essa é a 9ª. Não, mas em relação a gente, essa é a má notícia. A gente só vai perder um sábado, porque no próximo
nem que seja de cadeira de rodas. Não, Sim, não é para tanto. Mas nem que seja de muletas. Complexo, A gente só consegue descobrir quando ele abrir. Ele só, não, ele só consegue ver quando ele abrir o menisco para saber se tem que ter costura ou não. Não, foi a queda não, foi a academia. Academia. Tinha uma menina com as coxas desse tamanho lá, revezando comigo. Aí eu tinha que tirar 40 quilos e botar 40 quilos. Na minha vez eu tirava. Eu, quer saber? Não, moça, pode deixar aí mesmo, pode deixar aí mesmo. Aí fui pegar os 40 quilos com as minhas coxinhas de codorna. E o cara lá, o personal lá da academia, disse que não foi nem o peso, deve ter sido a posição, né? Porque, enfim. Aí eu senti, mas ainda tinham 2 outras séries, eu fiz todas as séries. E muito macho, ao invés de ir logo para um hospital, né? Botei um gelinho e fiquei andando, até que o corpo é inteligente, né? Ele comecei a jogar o peso para outro. Aí o outro começou a doer, eu disse, pô, tá errado isso. Aí fui no médico, exames de imagem, quando ele olhou para a ressonância, olhou e disse assim, vixe, Netão, tá lascado. Puta, caramba. E eu nem tinha lido o laudo dizia, tá lascado. Aí a gente faz terça-feira à noite. Terça-feira à noite, Hospital da Unimed, eu vou passar minha localização para flores e chocolate. Principalmente chocolate. Tá? mais chocolate, flores mais... Pode ser mais chocolate. Flores comestíveis de chocolate. Bom, mas a gente conversa sobre isso depois. Olha pra cá. Oi? Essa deve ser a 9ª. 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 5. 12 aulas, 2 a mais. São 14 no total. Faltam 5, sem contar com essa. 1 mês e 1 semana. Bote 1 mês e meio, porque no próximo sábado eu não vou conseguir vir. No próximo sábado, na verdade, vai ser véspera de São João, Corpus Christi, né? E você já começa a comer comida de milho na quinta, Corpus Christi, e só para na terça. Quem já começou antes? Eita, você já começou antes, foi? Esses mineiros adoram. Agosto já não tem aula, Feliz. Por quê? Ah, porque termina. Cara, eu confesso a você que as 12 aulas, eu nunca pensei em 12, né? Eu pensei em 14, pra gente fazer mais questões e tudo mais. Mas, se precisar de uma 15ª, a gente dá uma 15ª, 16ª. O importante é que você saia daqui com conhecimento e questões suficientes. Nesse primeiro momento a gente não está fazendo tantas questões, mas é que eu estou jogando ela para fazer em formato de revisão. A gente só fez questões aqui de poderes e administração pública, eu acho. Aí a gente volta, poder, administração pública e controle. Controle. Poderes de administração pública, controle e atos. Percebe? Mas para isso eu preciso terminar essa danada aqui. De junho? Julho. Ah, é claro. Pronto, bote aí. Então, Tirando sábado que vem já. em agosto nós já não tem aula. Agosto vocês já estão livres de mim, o que é uma pena. Outras, né? Pois é, verdade. Tem isso para se planejar. Vamos fazer por onde? Bom, passada então a fase de avisos, vamos para... Posso apagar aqui? Vamos para a inexigibilidade. Está lá no artigo 74 da nossa leizinha querida, da 14133. E lembra, coloquei aqui, mas eu vou botar de novo. Inexigível é a que é impossível. Licitação inexigível é a que é impossível. O artigo 74, agora que nossa amiga chegou, eu posso dizer. O artigo 74, anota aí, é meramente exemplificativo. Todas as vezes que for impossível fazer uma licitação, é licitação inexigível. Ele traz, sim, alguns exemplos, mas o nome já diz, né? Exemplos. A lei não vai esgotar. A primeira delas foi o exemplo que eu falei para vocês. Aquisição de materiais, equipamentos, gêneros, contratação de serviços que só podem ser fornecidos por um produtor, ou uma empresa, ou um representante comercial exclusivo.
Enfim, não há concorrência. Eu preciso que você entenda isso. Licitação é um procedimento, está lá no teu caderno, 2 aulas atrás, um procedimento onde a administração pública escolhe a proposta mais vantajosa. Ela tem 3, 4, 5 propostas, ela vai escolher a mais vantajosa para ela. Aqui, se o fornecedor, produtor, representante comercial é exclusivo, se só tem ele, não tem como escolher a proposta mais vantajosa. A administração pública vai lá e contrata diretamente com fulano. Percebe? Ok? Um outro exemplo. Antigamente, antes de Fernando Collor abrir as fronteiras do país para mercadorias e serviços, nós só tínhamos uma van, uma perua no Brasil chamada Kombi. Os mais novinhos não vão lembrar, mas só existia a Kombi. E aí, todas as vezes que o governo precisava fazer uma ambulância, via de regra, ele comprava uma Kombi. Quando ele ia fazer licitação para comprar veículos naquela largura para fazer ambulância, cara, não tinha como fazer, porque só existia um produtor, a Volkswagen. Percebe? Hoje a Mercedes, hoje a Renault, hoje a Citroën, hoje a Volkswagen, hoje tem uma pancada de... Mas na época só existia um produtor, fornecedor. Consequentemente, a licitação era impossível. A licitação é classificada como inexigível. Certo? Dúvidas? Às vezes, no entanto, eu tenho mais de um fornecedor. Olha para cá. Contratação de profissional no setor artístico. Um músico. Um cantor. Peraí, Nelson, mas não existe só um cantor. Olha para mim, olha para mim. Diretamente ou por meio de empresário, de novo, ó, exclusivo. Desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Exemplo. Wesley Safadão, lá em Caruaru. Alguns anos atrás, você deve lembrar, foi o maior rebuliço, não foi? Wesley foi contratado alguns anos atrás por R$500 mil, por uma noite de forró. E aí a oposição, absurdo, R$500 mil, não sei o quê. Cara, pera. Aqui a licitação é impossível por outro raciocínio. Não é que só exista um cantor. O raciocínio aqui é, Wesley cobra R$500 mil por show. Se a prefeitura de Caruaru quiser trazer o Wesley, ele vai dizer, meu valor é esse. Se quiser, ótimo. Se não quiser, tem quem queira. Percebe? Outra coisa que a oposição não falava, mas que é óbvio, é que o Wesley, sozinho, naquela noite, trouxe, né, o público que veio para aquela noite foi um pouco superior a 100 mil pessoas. Cara, 100 mil pessoas. Imagine que 100 mil pessoas gastando R$100. Eles gastam muito mais do que isso. Mas vamos pegar R$100. Certo? Isso já dá R$10 milhões. R$500 mil para Wesley é... Terceiro ano lá do GGE Vai ser o Wesley. O GGE, o terceiro ano do GGE. Hoje nem é mais R$500 mil, hoje é 750 mil, se não me falha a memória. Alguém me falou isso num desses congressos. Professor, um congresso de licitação, eu dei esse exemplo, aí o cara disse, doutor, agora está 750 mil. Um vereador falou, provavelmente estava chamando para a cidade dele. A formatura tem que ser na quinta. Na quarta. Aí deve ser mais barato, né? Porque a quarta ele estava livre mesmo. Isso mesmo. Massa. Mas veja, ele está dizendo e outra, quando você vai para a prefeitura, para o estado, tem toda uma burocracia que eles botam na conta também. Eu não vou receber de imediato, não recebo antecipado, então eles... Só não pode ser o seguinte, para a iniciativa privada eu cobro 100 mil, para o setor público eu cobro 500. Aí não. Percebe? Mas os custos, ele embute esses custos. Quanto mais longe, maior o trânsito, maior o custo para mover todos os bens e músicos, eles colocam, e isso é natural, isso é perfeito. Mas veja o que eu quero mostrar para vocês. O Wesley vai dizer, Caruaru, se quiser isso, se não quiser, tem quem queira. É nesse sentido que ela fica impossível. Desde que ele seja consagrado pela crítica especializada, ou, nesse caso, acho que a crítica especializada nem consagra o Wesley, mas ele é consagrado pela opinião pública. Cara, o que ele movimentou de hotel, locação de carro,
ambulantes, né, os vendedores ambulantes ali, restaurantes, motel, só em uma noite justifica os 500 mil, 1 milhão que seja. E olha que a gente está fazendo um cálculo de cada um gastando 100 reais. Neguinho gastou 2, 3 mil ali, fácil. Percebe? Além disso, veja como é impossível, veja porque é inexigível. Imagine, de um lado está o Wesley Safadão, no meu exemplo. Pega outro exemplo aqui, o Whindersson Nunes. É um artista. Não é necessariamente um cantor, um artista. Tá? O Whindersson Nunes. Se o Whindersson Nunes for para Vicência, eu não sei se eu falei para vocês que eu sou de Vicência, eu cheguei a falar, não? Não. Na verdade, eu nasci aqui em Recife, mas cresci numa cidadezinha chamada Vicência. Polo industrial de origem suíça, cidade super desenvolvida na vanguarda da humanidade. Se ele vai para Vicência, a região inteira, velho, as cidades satélites, né? Timbaúba, Aliança, Carpina, Nazaré da Mata, as cidades inteiras ao redor, as cidades satélites, todas vão assistir aquele bendito show. Percebe a injeção de capital que vai ser dada ali? Hotel lota. Aí o Airbnb, enfim, há um movimento na economia. O detalhe é, o Whindersson tem que ter um empresário exclusivo. Não tem que ser, segundo o 82, não tem que ser um empresário para todo o país, porque a gente vive num país de dimensões continentais. Mas tem que ser um empresário, por exemplo, para Pernambuco, só Nelson França pode fechar contrato para o Whindersson. Isso é um empresário exclusivo. Não tenho como negociar. Se o Whindersson não tiver empresário exclusivo, se qualquer um pode agenciá-lo, aí tem que fazer licitação. Não para o Whindersson, mas para a produtora. Foi o problema que deu aqui em Sandy Júnior, quando ele veio para o Recife Antigo, uns anos atrás. Já faz um tempo, né? Sandy Júnior nem existe mais. Aliás, existem. Só que a banda se desfez. Mas eles vieram aqui para o Marco Zero pagando, lembra do preço, 250 mil, que na época era o Wesley Safadão da vez. Era caríssimo. E o problema não era o dinheiro na contratação. O problema é que eles não tinham empresários exclusivos. A produtora não passou por licitação. Percebe? Por isso que é um exemplo tão bom até hoje. A produtora, por não ser exclusiva, tinha que passar por licitação. Ok? E não o artista. O artista, Sandy Júnior, era consagrado pela crítica, os artistas, né? Consagrados pela crítica especializada e pela opinião pública. Nem precisa doer. Isso é pegadinha também na prova objetiva. É um ou outro. É crítica especializada ou opinião pública. Certo, meus amores? Dúvidas? 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 Mande. Esse caso do empresário ser um empresário da produtora, é porque vê se por outro você não segue mais no show. Exatamente. Imagine se você puder agenciar o Whindersson no nosso exemplo e eu também. Perceba que a licitação acaba sendo possível aqui. Porque você pode fazer um preço mais barato, um preço diferente. Agora o Whindersson assinou contigo, dizendo, Pernambuco, a minha agente é só e somente isso. Esqueci seu nome. Giovana. Nada pessoal, Giovana. Antonelli. Estou tentando fazer alguma associação, mas é que eu sou ruim mesmo, tá? É Giovana. Na Paraíba é que é Nelson. Então há uma exclusividade. Se for contratar na Paraíba tem que ser comigo. Se for em Pernambuco tem que ser com Giovana. Essa exclusividade faz com que o poder público possa contratar diretamente. E eu estou dando exemplo de estados, tá? Poderia ser a região Nordeste, poderia ser a Zona da Mata, não sei. Mas tem que ficar claro por contrato que há uma exclusividade naquela região. Ok? Vai pra farra hoje, Giovana? Posso avançar? O terceiro inciso que traz licitação, mas lembre que é exemplificativo, é o que me deixa mais feliz, especialmente a linha F, que nem apareceu ainda. Contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.
Então vamos lá, publicidade não vai se encaixar nesse rol. Para contratar empresa de publicidade tem que fazer licitação. Mesmo sendo um serviço predominantemente intelectual, mesmo sendo um serviço técnico especializado, publicidade tem que... Cara, a publicidade vira e mexe caindo na prova. Publicidade não é exceção. Publicidade entra na regra geral, tem que fazer licitação. Tá? O que é que ele está dizendo aqui? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual não comporta licitação. Nelson, por que a licitação é impossível? Vamos imaginar, puxar para o meu exemplo aqui, ó. A contratação de um advogado. Imagine que o governo tem uma causa bilionária com essa reforma tributária, uma causa multibilionária com essa reforma tributária, e ele não pode perder essa ação. Se ele perder, vai causar um buraco no orçamento tão grande, mas tão grande, que vai ser difícil não se endividar ainda mais. Aí o que é que o governo faz? Ele vai contratar um advogado renomado, internacionalmente renomado aqui, nacionalmente renomado aqui no Brasil, para fazer um parecer defendendo o governo. Tem um tributarista chamado Ives Gandra, nem sei se ele já morreu, porque Ives está tão velhinho, mas não morre nunca aquele danado. Acho que ele morreu ainda não, senão eu teria visto. Hã? Não, não é Ives Ribeiro não. Ives Gandra da Silva Martins. É Ives Ribeiro eu conheço. Ives Gandra da Silva Martins é o bambambam do direito tributário. Ele é referência mundial. Livros e mais livros publicados. Quando eu me formei, veja, 20 anos atrás, me formei, eu sabia, há 20 anos atrás, que um parecer de Ives, que hoje acho que nem é ele mais que faz, hoje deve ser o estagiário, não, mas o advogado ele só assina, mas um parecer dele, quando eu me formei, não é uma peça, não é para ele pegar a causa, não é para ele fazer a petição inicial, só um parecer. Naquela época custava R$150 mil. E olha que 20 anos atrás, 150 mil era mais do que hoje, né? Comprava mais, tinha maior poder aquisitivo. Hoje, deve ser uns 300, pelo menos. Aí imagine, a administração pública não pode perder, a União não pode perder aquela causa. Aí ela vai fazer licitação. De um lado, está a proposta de Ives Gandra. Eu faço por 300 mil. Do outro lado está Nelson França. 10 mil paga. Ives diria 300 mil. Nelson, 10 mil, parecerzinho, 10 mil eu faço. A administração pública quer o de Ives, perceba, porque é a assinatura dele que tem peso perante o judiciário. Aí diria assim, ô Ives, cara, baixa um pouquinho o preço, duzentão. E Ives diria, olha, meu preço é 300, perceba a impossibilidade. O valor do meu parecer é 300 mil. Se quiser, ótimo, se não quiser, tem quem queira. E ele nem perguntaria a Nelson, nós dizia, vamos fazer o seguinte, fecha em 5, agora, hoje, promoção relâmpago. Mas o parecer de Nelson, no meu exemplo, não é interessante para a administração pública. O que ela deseja é o parecer desse renomado tributarista. Logo, a licitação aqui, ela é, veja, o serviço é especializado, tem natureza predominantemente intelectual. Logo, para contratação de patrocínio e defesa de causas judiciais ou administrativas, o parecer de Ives Gandra não sofre licitação. A licitação ela é inexigível. Mesma coisa, estudo técnico planejado, projetos básicos executivo, pareceres, perícias, avaliação em geral, assessorias e consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, no meu exemplo. O que eu mais gosto está aqui, ó. A F diz treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Treinamento e aperfeiçoamento pessoal não passa por licitação. A licitação é inexigível. Por que eu gosto dessa aqui? Porque eu tenho um treinamento em licitações. É um treinamento prático. Treinamento 100% prático. Com modelinhos adaptáveis para os servidores públicos. Não é para vocês, é outro tipo de aula.
Lá eu vou mostrar, olha, tu vai ter que fazer a formalização da demanda. Aqui está o modelinho da formalização. Vamos preencher esse caso aqui. A gente se reúne, faz o caso na hora tal. Esse treinamento e aperfeiçoamento pessoal, que foi muito solicitado quando surgiu a nova lei. Porque surgiu a nova lei, os servidores disseram, e agora, como é que eu faço? Tcharam, entrei eu. Quantas licitações eu fiz? Eu tive que passar... Nenhuma. Havia contratação direta. Licitação inexigível. Por isso que eu amo a linha F do inciso 3. Mas ele fala, ó, restauração de obras de artes, bens de valor histórico. Veja que para você adquirir a obra, a gente vai fazer a modalidade concurso. Não, não é entre essa e uma da. Ou é a dispensável ou é a dispensável. Tem um negocinho envolvendo obras de arte, que eu já quero essa pegadinha 3 vezes. Se aparecer a quarta, é capaz de. Você deve estar falando do artigo 75, licitação de dispensa de licitação. A gente vai chegar lá e talvez surja. Não, só disso aí que eu estou falando. Né? Eu não alcancei. Eu anotei também mentalmente. Mas no caso, para serviço de restauração de obras de arte e bens de valor histórico, eu posso contratar sem licitação. Estou tentando aqui alcançar a sua pergunta, mas certamente ela volta quando a gente estiver no 75. Nelson, no caso do IFAM, que vai lá, recentemente teve um casarão aqui no Agreste, um pouquinho antes de Pesqueira. Nesse caso não foi uma igreja, foi um casarão, mas o raciocínio é o mesmo. Vem o IFAM e tomba e tem um valor histórico e tal. A igreja, inclusive, a polêmica foi superada já desde a 8666, porque quando o IFAM entra e bota dinheiro público na restauração, a pessoa diz assim, poxa, mas é um bem privado. Normalmente é uma igreja católica, né, com valor histórico. Estou botando dinheiro público para restaurar a igreja, porque o patrimônio histórico e cultural ali é tão forte que a igreja, que o IFAM, uma vez tombado, né, tem todo um para que isso, tem todo um formalismo, tomba e investe para a manutenção dele. Esse casarão agora é da época das capitanias hereditárias. E é um casarão que é de barro, de taipa, sabe? Só que os escaibros estavam podres e ia cair. E como ele é de taipa, caindo do teto, as paredes cairiam também. E aí o IFAM estava doido porque ele precisava, mas não podia simplesmente trocar, porque a madeira é original daquela época. Mas eles tiveram tanta sorte que uma igreja pegou fogo, teve um problema sério, e eles tiveram que trocar teto, trocar tudo, não era uma igreja tombada, e as madeiras eram da mesma época. Eles aproveitaram as madeiras e colocaram o teto original, a madeira original, né? A madeira semelhante da mesma época. E veja, é dinheiro público ali, porque os donos não tinham como bancar. Mas por que isso? Valor histórico. Valor histórico. Aqui, a gente precisa ir muito longe não. No Alto da Sé, tem uma igreja que foi restaurada com pinceladas, toques de ouro e tudo mais. Como é? Coberta de ouro, não. Banhada a ouro. Oi? O talhamento dela, toda, toda não, é exagero meu, né? Mas com envolvimento do dinheiro público, sem licitação. Licitação inexigível nesse caso. Certo? Faz parte também. É aditivo aqui, né? Só obras ou só bens de valor histórico.
Perceba que esse casarão do meu exemplo não é uma obra de arte, mas é um bem de valor histórico. Certo? Tem uma casa, eu acho que eu até falei para vocês no Constitucional, a casa do meu tio, lá em Vicência, que a prefeitura está querendo desapropriar. Cheguei a falar disso aqui. Aí, quando meu compadre teve um infarto outro dia, a gente estava lá no hospital, chegou um outro amigo, eu, Rodrigo e Rafael, nos formamos todos juntos na mesma faculdade, na mesma turma. Só que Rafael hoje trabalha no IFAM. Aí Rodrigo, para botar pilha em mim, diz assim, Rafael, vai lá em Vicência, tem uma propriedade de valor histórico. Onde é mesmo, Nelson? Que era para Rafael levar o IFAM lá e tombar. Eu disse, não, esquece, querendo me aperrear. Esquece, Rafael, não é nada não, não é nada demais não. E realmente é uma casa de valor histórico. Imagine que a prefeitura, depois de desapropriar, e eu estou contando com a desapropriação, agora com o valor regularizado, depois de desapropriar, ela vai ter que reformar esse bem. Esse bem, por ter valor histórico, ela não quer qualquer pedreiro, ela não quer qualquer obra de restauração, ela quer a restauração histórica, percebe? Se for para levantar a parede por levantar a parede, o pedreiro da prefeitura de Vicência faz isso. Mas se ela quer, de fato, manter as características históricas daquele imóvel, e é por isso que ela está desapropriando, ela pode fazer uma restauração sem licitação. Percebe? Contrata uma empresa especializada nisso. Não é lindo isso daqui? Com aquelas janelinhas que você abria com a madeira assim, ficava prostrada só olhando a rua e vendo as pessoas para fofocar. E a letra H diz, controle de qualidade tecnológico, análises, teses, ensaios, campos e laboratoriais, instrumentação, monitoramento, parâmetro específico, blá, blá, blá. Você vai ter que ler tudo isso aqui, tudo isso aqui. Eu quero apenas que você entenda e, claro, para isso eu tenho que dar exemplos. Aqui em Abreu e Lima, há uns anos atrás, a Compesa simplesmente fechou, decidiu, fez um estudo lá, baseado só na questão financeira, e fechou o terminal de tratamento de água e esgoto lá de Abreu e Lima. Fechou. Aí, a Câmara perguntou para a Compesa, a Câmara dos Vereadores, perguntou para a Compesa, por que vocês fecharam? Não, porque a decisão veio de cima. Era questão de economia de custos. E aí eles contrataram uma mulher para fazer um estudo de campo, para mostrar a queda na qualidade da água para a população das redondezas quando eles fecharam esse terminal de tratamento. Não sei no que isso se desdobrou, mas o que me interessa aqui essa mulher foi contratada sem licitação. Certo? Ok? Essa mulher não, né? Era uma mulher com quem a gente estava conversando, mas era uma empresa, ela representava uma empresa. Oi? A banca escolhida sem licitação. Lá em Abreu e Lima, quando eu estava na Câmara, né, assessorando o assessor jurídico da Câmara em licitações, a gente fez o primeiro concurso da história da Câmara dos Vereadores, contratando uma banca chamada Igeduc sem licitação. É licitação inexigível. Serviço técnico especializado. Por isso mesmo. Veja que não é impossível porque só existe uma. É impossível porque é serviço técnico especializado. Cadê? Pareceres, assessoria e consultoria técnicas, não. Fiscalização, patrocínio, defesa das causas. Cadê o primeiro? Estudos técnicos, planejamentos. Aqui, ó, planejamentos. Mas a gente encaixou na F mesmo. Passei direto, não foi? A gente encaixou aqui, ó. Treinamento e aperfeiçoamento pessoal. A gente encaixou... Contratação de serviço técnico especializado em natureza planejamento. É isso mesmo, CAPT. O CAPT, na verdade, vale para todos, não é? A gente encaixou ela, eu não me lembro mais. Assessoria e consultoria técnica. Eu não me lembro mais se a gente encaixou ela na C, na A. Provavelmente em mais de uma. Isso foi há 1 ano e meio atrás. Eu confesso que eu teria que ver o processo. Aliás, eu tenho um processo no meu Google Drive. Eu vejo isso no intervalo, se você quiser. Mas, contratação sem licitação. TCE contratou agora sem licitação.
Ele anunciou primeiro a escolha. A IBFC do TJ, sem licitação. Não é? E são valores vultuosos. Mas só de você não ter que fazer licitação ou fazer o próprio exame seletivo justifica. Por quê? Primeiro que lá na Câmara a gente não tinha nem gente suficiente para fazer a licitação, para fazer a seleção, o processo seletivo. Mesmo assim, a gente não tinha também gente suficiente para fazer a própria licitação. E o Ministério Público estava no pé, porque nunca tinha feito concurso público na história de Abreu e Lima para servidores da Câmara. Tinha feito para a Prefeitura, para a Câmara não. E aí o que foi que a gente fez? Dispensa. Inexigível, contrata direto. Tá? Agora eu fiquei até na dúvida se a gente botou inexigibilidade ou dispensa, mas eu tenho quase certeza que foi inexigibilidade. Eu vou trazer o exemplo, o caso concreto no intervalo, eu dou uma olhadinha para vocês. Eu acho que eu tenho aqui no meu celular o acesso. Ok? E por fim, olha, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. O que danado é credenciamento? Objetos que devam ou possam ser contratados por credenciamento. Credenciamento é um processo auxiliar da licitação. E ele vai ser usado todas as vezes que houver um serviço comum, não é um serviço especializado, é um serviço comum. Credenciamento é que é especializado, mas todas as vezes que houver um bem ou um serviço comum, que a prefeitura, que a administração pública possa contratar em livre demanda, porque é uma necessidade diária, ela pode, ao invés de fazer licitação, abrir o chamado credenciamento. Nelson, eu não entendi. Você vai entender agora. Presta atenção aqui, ó. Imagine a prefeitura precisando de remédios. Ou ela precisa de peças para os carros, autopeças. Ou ela precisa de hortifruti. Vou pegar esse último exemplo aqui. Hortifruti Grangeiros, né? Hortifruti Grangeiros. Ela quer hortifruti para merenda escolar nas escolas públicas, certo? Só que hortifruti você não pode fazer uma licitação para o ano inteiro, porque o negócio estraga. E mesmo que você faça para entrega parcelada, se aquele único produtor atrasar, ferrou a merenda das crianças. Ou, se não houver o calibre ideal, ele pode entregar a menos, ou pior, ele pode entregar a mais e estragar, porque esse aqui é um produto altamente perecível. O tomate não vai ficar estocado por muito tempo. Além disso, especialmente em cidades do interior, como Vicência, onde você vai olhar ao redor, cara, o que tem de micro e pequeno produtor rural, tá assim. O cara que tem aquela agricultura de subsistência, mas que vende os excessos na feira. Aí o que é que a prefeitura pode fazer? E eu sempre recomendo isso. Ao invés de você fazer uma licitação, onde um grandão de Recife ou de outro estado vai vir ganhar a licitação, porque ele tem volume e ele vai ganhar no preço. E vai pegar o dinheiro da prefeitura pequenininha e levar para a cidade dele. O que é que a prefeitura de Vicência pode fazer? Pode abrir um credenciamento e credenciar todos os produtores rurais da região. O edital vai trazer um raio. Olha, até, vou chutar aqui, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 10 quilômetros, não sei. Ela vai trazer um raio. Quem tiver nesse raio, querendo, pode vir aqui e se credenciar. Aí todos os credenciados, a prefeitura pode comprar, olha a inexigibilidade, diretamente deles. Desde que não se concentre em um, desde que faça um rodízio. A cooperativa é um exemplo, só que a cooperativa, a prefeitura está comprando diretamente da cooperativa. E ela que distribui a produção dos outros. É interessante quando eu não tenho produção suficiente para fornecer para a prefeitura. Aí eu forneço para a cooperativa, outros fornecem para a cooperativa e ela tem o suficiente. Aqui, talvez nem haja essa organização em cooperativa. Talvez seja só o seu Zé lá na enxada com os filhos dele, aí eles pegam e fornecem para a prefeitura. Percebe? O dinheiro fica ali mesmo, circulando. Seu Zé, o dinheiro não foi para outra cidade. Seu Zé agora vai gastar onde? Na farmácia da cidade, no comércio da cidade. Mas e aí o valor? Esse valor é estipulado no próprio mercado, no próprio edital.
O edital vai dizer, ó, qual é o valor de mercado aqui? É X. Então ele diz, olha, eu compro por até tanto. E isso normalmente é uma vantagem para os pequenininhos. Por quê? Porque esse até tanto é um preço que é, não raramente, maior do que ele está vendendo na feira. E mais do que isso, ele vai ganhar volume por um preço razoável. Percebe? Mesmo que fosse esse até tanto for um pouquinho menor do que ele vende na feira, ainda assim ele tem volume. O excedente ele começa a vender. O único critério aqui é, o único não, né? Os únicos. Eu tenho que estar credenciado, primeiro ponto. Mas mais do que credenciado, a prefeitura não pode se concentrar em um só, tem que fazer um rodízio. Recentemente, eu participo de um grupo de servidores, advogados, de profissionais que atuam na área de licitação. Tem uma menina do sul do país, uma cidadezinha do sul do Rio Grande do Sul, que ela fez isso com artistas. Lembra que o artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, a licitação é inexigível? Mas veja, nem todo artista é consagrado. Percebe? Tonho é um sanfoneiro local ali. Aquele grupinho gosta de Tonho, mas não é consagrado nem pela crítica especializada, nem pelo público, pela opinião pública. E aí o que é que esse pode fazer? Credenciamento para artistas locais. Agora, em época de São João, Caruaru, não sei se Caruaru faz isso, mas imagina, Caruaru faz um credenciamento e ela pode colocar em vários polos artistas da terra. Não necessariamente Caruaru, mas ele pega a região. Foi o que elas fizeram. Todo mês tem alguém se apresentando na praça. Tem polos de apresentação dos artistas. Ela injeta e fomenta a cultura local. No caso lá dos gaúchos. Mas Caruaru podia fazer isso aqui o ano inteiro? Pode. O prefeito pode fazer isso aqui o ano inteiro? Pode. Bota ali no Marco Zero. Percebe? Esse cara vai ter que estar credenciado, obviamente, e ele não pode ser o único contratado. Eita, vou dar um número fácil. 12 se credenciaram, um por mês. Não, 120 se credenciaram. E eu não tenho como botar 10 por mês. Então contrata 2, 3 por mês, mas sempre fazendo um revezamento. Como foram 120, aquele primeiro não vai voltar. Mas já foi, já participou. Percebe? Vai ter um contrato, né? O próprio edital diz valores, data de validade. Talvez o período tenha sido de, vou chutar aqui, 2 anos. Talvez com 120 aquele primeiro se reveze. Tem que ser chamados. Tem que ser chamado pelo menos uma vez. Eles têm que fazer esse rodízio. Ou então, vamos imaginar que houve uma mudança de interesse da administração pública e ela quer encerrar o contrato. Paciência, acontece. Fulano não foi chamado. Mas não pode ter ninguém que foi chamado 2 vezes. Porque eu estou direcionando. Percebe? Enquanto tiver gente que não foi chamado, não posso chamar aquele cara de novo. Sabe onde acontece muito isso? Interior. Capital não, porque o volume é muito grande. Mas no interior. A casa de saúde precisa de pirona, precisa de gases, precisa de, sei lá. Aí eles fazem credenciamento para as farmácias da cidade. Em Vicência, esse é um caso verídico, em Vicência, eu não era advogado, não sabia que se chamava credenciamento e provavelmente naquela época nem era credenciamento mesmo. Mas teve um prefeito de Vicência que ele só comprava do comércio das cidades vizinhas ou de Recife. A prefeitura não gastava 1 centavo com o comércio local. Os comerciantes estavam putos com o prefeito. Tanto que na eleição seguinte, já existia a reeleição, mas não era muito tempo atrás, não foi muito tempo antes, não foi muito tempo depois. Os comerciantes se reuniram e fizeram uma campanha ferrenha contra aquele prefeito, candidato à reeleição. E o apoiado pelos comerciantes venceu de lavada. Foi uma coisa assim absurda. Aí o novo prefeito viu, cara, fui eleito por causa desses comerciantes. O que eu vou fazer? Vou contratar os comerciantes. E aí fizeram isso com farmácia. Meu tio, hoje, morando fora do país, acho que eu citei isso lá em Constitucional, em nacionalidade, na época ele trabalhava exatamente com uma farmácia, tinha a maior farmácia de lá. Ele tinha inclusive o melhor preço, mas eles faziam um rodízio. Percebe? Ok? Para o meu tio, não foi tão ruim também não. Porque ele até aumentou, botou uma gordurinha a mais na lucratividade por causa do teto do edital. Mas veja, a prefeitura ainda assim estava comprando
num preço bem razoável e beneficiando todos os donos de farmácia e injetando dinheiro na cidade. Se tivesse só uma, aí seria impossível por outro motivo, né? Se encaixaria noutra hipótese que não o credenciamento. O credenciamento eu tenho que ter necessariamente vários fornecedores. E eu estou falando de fornecedor local, mas não tem que ser local não. Só tem que ter essa possibilidade de revezamento. Eu é que gosto do exemplo local, no meu curso prático lá para prefeituras ou em congressos que eu participo, eu gosto de falar isso como forma de fomentar a economia. Porque tem cidadezinha desse tamanho que vive de repasse de verba do Estado e da União. E ela pega esse dinheiro, faz licitação, o dinheiro vai-se embora para fora. E não cresce nunca. Aí eu gosto desse exemplo. Primeiro que ele é fácil de marcar. Segundo que ele é prático. Terceiro que ele pode ser usado em concurso público. Autopeças, mesmo raciocínio dos remédios. Poxa, os carros oficiais da prefeitura vivem quebrando. E quando quebra, o que é que eu posso fazer? Licitação, é verdade. Mas, e se eu encaixar aqui, se o objeto puder ser contratado por credenciamento e usar as autopeças da cidade? Se encaixa aqui. Percebe? Ok? Agora, o mais importante está aqui, gente. Não o mais importante por uma questão de hierarquia. O mais importante por uma questão de novidade. Esses dois incisos foram trazidos pela nova lei. A lei antiga não falava desses dois, só falava dos 3 primeiros. Eu vou voltar aqui, ó. A lei antiga só tinha 3 incisos. Um só produtor ou fornecedor. Artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Esses 3 incisos são clássicos e já vêm desde a 8666. Tá? Agora, a lei nova trouxe esses 2. Possibilidade de credenciamento, acabei de falar para vocês. E esse daqui é todo especial. Porque esse daqui, antigamente, era caso de licitação dispensada. Aquela que é vedada. Lembra? Ele estava no inciso da 8666 como licitação dispensada. A lei disse assim, não. Isso aqui não é mais licitação dispensada, isso aqui é licitação inexigível. E ele coloca, aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha. Particularmente, acho que a lei acertou. Por exemplo, imagine Tiago tem um apartamento, uma casa, quintalzão, uma casa grande, num bairro. Tiago tem uma casa em Hollywood. Recebe? Tem uma casa em Hollywood. Aí a admissão pública diz assim, Tiago, tu que tens uma casa aí em Hollywood. Hollywood, para quem não sabe, é uma favela que tem lá em Vicência, tá? É a que você conhece. Não. É a sua casa, tá lá na favela em Vicência. Eu tenho a casa, não é essa. É essa sim. É uma favela lá em Vicência. Essa é a que você conhece. Pay. Todo mundo diz, olha os fogos de Hollywood. Vá lá em Vicência, mas não visite Hollywood. É onde está a casa de Tiago. Tiago, aí a admissão pública diz assim, Tiago, tu tem uma casa aí em Hollywood, né, nessa favela. Ele se tem, rapaz, se abaixa, fala baixo. Fala baixo que o traficante tá por ali. A casa de Tiago fica numa localização perfeita e tem as dimensões perfeitas para instalar uma delegacia. Uma boca não. Atualmente é uma boca, mas não. Aí, Tiago pensa, cara, os traficantes sumaram mesmo aquela casa, eu não consigo visitar. Ela diz assim, olha, tu não queres trocar essa casa por um outro imóvel que eu tenho lá em Recife? Valor equivalente. Mas para mim é importante fazer isso. Veja que a admissão pública poderia ir lá e desapropriar o bem. Ela pode ir lá desapropriar, mas ela tem uma troca, uma permuta ali.
Aí Tiago olha e diz assim, na hora ele ouve os tiros de longe, ele diz assim, rapaz, eu troco. É em que bairro? É outra favela lá em Recife? Não, vai ser ali pertinho do ATF. Aí ele diz, cara, maravilha, eu aceito a troca. Percebe? Ou nem houve a permuta, gente. Nem houve a permuta. Ela só quer comprar ou locar. Ela quer comprar a casa de Tiago. Tiago, dá um preço. Perceba que não tem por que fazer licitação. Porque, olha como é impossível. Ela não está procurando imóveis. Ela quer aquele imóvel. Porque a localização para montar a delegacia e o tamanho para montar a delegacia são os ideais. Não é possível você barganhar imóveis nessa situação. Porque o que interessa para ela é aquele especificamente. Percebe? Nessa situação, a licitação ela é impossível. Antes que era uma licitação proibida, agora é uma licitação impossível, inexigível. E até hoje, vocês vão ver fazendo questões, até hoje eles colocam esse inciso como licitação dispensada. Não é mais dispensada, agora ela é inexigível. Por isso que é o inciso que mais cai. Pega pela memória dos mais antigos. Ok? Dúvidas? Eu falei aquisição, mas está ali marcado em aquisição ou locação do imóvel. Ok, Tiago? Passemos. O princípio é do interesse público, né? É, mas veja que pelo princípio do interesse público, ele pode, se você disser assim, não quero vender, ele vai desapropriar. Só que a gente está num passo aquém. Ele não precisou desapropriar. Ele pode dizer assim, cara, eu quero comprar o seu imóvel. E você quer vender. Não era quando você comprou a olhos fechados Hollywood, você pensou em Hollywood Estados Unidos, mas era Hollywood Vicência. Você disse, cara, que besteira, eu quero vender. Você vai lá e vende. Mas se você vendeu sem participar de um processo licitatório, como é que pode? O inciso 5 encaixa em licitação inexigível. Percebe? Ok? Não, aí é de desapropriação. Veja, a administração pública, se Tiago disser eu não vendo nem que a vaca tussa, e ela realmente quer esse imóvel, ela vai desapropriar. A desapropriação é com indenização prévia, isso, justa e em dinheiro. Salvo reforma agrária ou reforma urbana, que é paga em títulos da dívida pública. Direito Constitucional, artigo 5º, inciso 24. Ok? Nesse caso é um passo antes. Eles chegam para Tiago não para desapropriar, como fizeram com meu tio. Chega para Tiago e diz assim, cara, a gente quer comprar essa tua casa. Não nos interessa nem a casa do lado. Vê como ela é impossível. Porque é a tua casa... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. A tua casa é que tem essa singularidade. A tua casa é que tem as dimensões e a localização. Ela fica numa localização estratégica para a gente dominar essa favela. Do ponto de vista da segurança pública, obviamente. Certo? Aí Tiago não diz não quero. Ele diz qual o valor? O valor de mercado. Ó, metro quadrado aqui, faz um estudo e tudo mais. O valor é tanto. E Tiago que quer vender mesmo, ele comprou errado, ele comprou achando que era outra Hollywood, disse, tá, eu aceito. Sei lá, ele pagou 200 mil, eles estão querendo pagar 210, ou 190, ou 200 mil mesmo, não sei. Eles estão negociando ali e Tiago diz, eu aceito. É um valor de mercado. Não há necessidade da desapropriação. Aqui é uma compra e venda. Mas essa compra e venda tem que ser justificada. Por que tu não fizesse licitação? Por causa da singularidade do imóvel. Não é qualquer imóvel que me interessa nessa favela. Ó, tem outro ali à venda, mas ele é pequeno demais. Onde é que eu vou botar a cadeia? Não, eu entendi. Eu acho que é a mesma dúvida do colega, por que não faz a desapropriação direta? Ou tem um escalonamento? Primeiro tem Boa. que fazer Não tem escalonamento. a exigibilidade de licitação e depois a desapropriação. Uhum. Ou
Não tem escalonamento. Aqui é interesse público e a discricionariedade da admissão pública. Só não há discricionariedade quando o proprietário não quer vender de jeito nenhum. Aí eu desaproprio. Interesse público sobre o particular. Mas às vezes há um encontro de interesses. Ele quer vender e eu, a administração pública, quero comprar. Aí há um caminho, é só um caminho, é só uma opção, porque lembra do princípio da legalidade? A administração pública só pode dar um passo para o lado se a lei permitir. A lei está permitindo. A lei está dizendo, olha, teu único caminho não é a desapropriação. Tu pode desapropriar ou fazer a compra e venda. Desapropriação, o dono pode discordar do valor justo. O processo judicial do meu tio é desde 2022. Mas veja, se tem um cara querendo vender e a administração pública querendo comprar, esse processo é de 1 mês, 2. Percebe? Só que é uma autorização legislativa. Uma autorização legal, dizendo, se você quiser comprar, você pode comprar, desde que... Aí ele bota, ó, avaliação prévia, demonstrando o valor do imóvel. É um negócio jurídico, É um negócio jurídico. não é uma imposição. Só que é um negócio que eu tenho que provar peculiaridade. Qual seja, não é um imóvel qualquer que eu quero comprar. Eu tenho que comprovar. Eu tenho, inclusive, ó, cadê? Certificar que não há outros imóveis públicos inexistentes. Com que atenda aquela demanda, claro. Abreu e Lima. Muitos dos meus exemplos vieram com a prática, né? E Abreu e Lima é a prática mais recente, porque foi 2023, metade de 2023 e 2024 inteiro. E Abreu é um ótimo estudo de caso para mim, foi muito bom para mim. Eles que não saibam, né? Mas eu ganhei para fazer uma coisa que eu faria, porque ali era um laboratório maravilhoso. Abreu era completamente a Câmara dos Vereadores, completamente desorganizada. Eu acho que eu já falei isso aqui. Quando eles queriam comprar, sei lá, um coffee break para uma homenagem, alguém que ia ser homenageado, pegava aqueles papeizinhos timbrados, aqueles caderninhos, né? Aí assinava lá, dava um carimbo então, e mandava para a empresa do coffee break. O Tribunal de Contas deu uma pancada neles, que aí eles, atordoados, disseram assim, Nelson, vem aqui ajudar a gente. E foi bacana por vários motivos, obviamente, mas foi bacana também porque a gente pegou do zero, era tudo mato, velho, e me deu um trabalho danado, porque tinha um tal de... A gente sempre fez assim, que me atrapalhava muito. Ó, vamos fazer assim. Não, mas a gente sempre fez assim. Eu saí de lá... Até hoje, tem umas pessoas que não olham na minha cara lá, estão putos da vida porque quebrei a gente fez assim, sempre fez assim. Mas está tudo bem, paciência. O fato é que o imóvel onde eles estão até hoje era um imóvel locado por um preço bem acima do mercado. Só que eles não queriam sair de lá. Por que não? Porque já tinham feito todas as reformas, os gabinetes já estavam adaptados, a sala grande de sessão de julgamento já estava com as bancadas, tudo, atendimento ao público. Cara, era um imóvel adaptado para aquela situação. A primeira coisa que a gente fez, avaliação. Contrata um corretor especialista em fazer a avaliação por metro quadrado. Ele já viu que estava super valorizado. 38 mil, a gente fechou em 27 mil. 11 mil de diferença por mês. Certificação de que não existia, mandamos um ofício para a prefeitura. Olha, tem algum outro imóvel com essas dimensões, com essas peculiaridades, que atenda a necessidade? A prefeitura disse, não tem imóveis vagos. E mesmo que tivesse, não tem nenhuma que comporte uma câmara. Singularidade do imóvel. Cara, não precisava mais fazer a reforma das bancadas. Já tinha sido feito ao longo dos anos. Então o que foi que a gente fez? Licitação inexigível. Negociamos com o atual proprietário, baixamos o valor em 11 mil reais por mês, né? Se você olhar em consideração o contrato de 5 anos, uma economia significativa, Tribunal de Contas com um sorriso desse tamanho para o nosso negócio jurídico. Percebe? Desapropriar, provavelmente a guerra ainda estaria acontecendo certamente ainda estaria acontecendo até hoje. Sem contar que às vezes o governo não tem esse dinheiro numa pancada só. Ele só quer alugar. Ele não quer pegar o imóvel para si. Ele quer pagar 27 mil e não
8, 9, 10 milhões, não sei quanto vale aquele imóvel lá. Certo? E o mais interessante, pessoal, antigamente isso aqui era dispensa. E por ser dispensa, até hoje cai. Falando sobre a compra ou aluguel de imóvel como dispensa de licitação, e a alternativa já foi correta, mas agora está errada. Até 2021 você encontra isso como dispensa. Agora é licitação inexigível. Dúvidas sobre licitação inexigível? Lembre-se que o artigo é exemplificativo. Posso avançar? Difícil isso? É um pouco monótono, né? Um pouquinho chato. Não cabe à administração pública contratar serviços de publicidade e propaganda. A gente já tinha falado isso, mas sempre é bom ter esse caso em mente. Tem muita questão falando sobre publicidade e licitação inexigível. Não pode, não cabe, não é possível. Claro. Vou dar um exemplo prático, mas por favor não ache que isso é politicagem, tá? É um exemplo prático. Hoje em dia a gente tem que avisar isso, né? Porque a polarização está comendo solta. Antigamente, não vou te dizer desde quando, mas antigamente, a lei anterior já previa isso. Era muito comum o marqueteiro, o dono de uma agência de publicidade, chegar para o candidato a prefeito, ou a governador, ou a presidente, não importa, e dizer assim, olha, vou fazer a tua propaganda eleitoral de graça. Não vou te cobrar nada, vou botar minha equipe toda para fazer isso. Certo? Claro que eles já se conheciam. No horário eleitoral gratuito, os santinhos, o marketing nos outdoors, tudo. A propaganda, o marketing como um todo no período eleitoral. Eu vou fazer o roteiro, a gente vai gravar os seus vídeos para o horário eleitoral gratuito na rádio e na TV. Vamos fazer tudo para você. E isso custa uma fortuna, diga-se passagem. A gente vai publicar, vai fazer, comprar espaço no jornal, vamos atacar por todos os lados. Aí o cara fazia um excelente trabalho, o candidato A se tornava prefeito, governador ou presidente. E aí eles precisavam, claro, princípio da publicidade, de uma empresa de propaganda. Quem eles contratavam? Quem os ajudou, claro. Só que, como é um serviço de valores vultuosos, as agências de propaganda começaram a servir de canal de desvio de verba, de dinheiro. Então o valor era de 5 milhões, eles botavam lá, o valor do contrato, 50 milhões. E o argumento era licitação inexigível. Percebe? E isso aconteceu com uma sistemática tão grande, era um negócio tão usado, que a 8666 ainda disse, ó, publicidade e propaganda não é caso de licitação inexigível. Não é caso de contratação direta. Tem que ser licitação. Percebe? Ela se encaixa perfeitamente no artigo 74. Serviço técnico especializado, natureza predominantemente intelectual. Mas a lei, lembrando da lição da 8666, a 14133 disse a mesma coisa. Publicidade não entra em licitação inexigível. Certo? Talvez você tenha lembrado de um ou dois casos. Eu não quis fazer referência a eles, porque minha ideia não é fazer política em sala de aula. Tá? Isso eu deixo para o pessoal da Federal. A minha ideia é fazer você acertar as questões, só. A crítica, eu acredito. Foi, a Federal tá fogo. A Federal tá demais. Oi? Qual a inciso que a hipótese autorizaria? Que a hipótese autorizaria? Porque eles tiveram que colocar expressamente na lei, mas qual é o inciso? É o caput do 74. Deixa eu voltar aqui para você. É no finalzinho ele fala isso. É, aqui ó, cadê? Não, no caput do 74.3. Vai, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Isso. Ele diz, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, encaixa lindamente publicidade aqui, como tantos outros. Mas ele diz, com profissionais de empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação.
Certo? Publicidade e divulgação não vai. Ok? Não ouvi. Para contratação No caso, como é serviço, a gente vai ter que usar a modalidade pregão. Ok? Ah, não, mas é um serviço, vamos imaginar, de natureza especial, onde o menor preço não vai caber. Aí a gente vai usar a modalidade de concorrência. Vai depender um pouco do caso concreto. Pode ser a concorrência, dependendo do tipo de contrato de publicidade e propaganda. Mas, de qualquer forma, licitação. Certo? Intervalinho, né? Eu estou pensando exatamente nisso. Se eu começar agora, eu não termino a tempo suficiente, já são 10h30, a gente começou às 9h. É, isso mesmo. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com licitação dispensável e inexigível.